Os ministros do Supremo Tribunal Federal derrubaram por 8 votos a 3 a revisão da chamada vida toda após aceitarem um recurso do INSS no julgamento encerrado nesta terça-feira. A Corte entendeu que a regra antiga de cálculo das aposentadorias deve ser mantida, mas decidiu que quem teve aumento provisório no benefício não precisa devolver os valores já recebidos. Um alívio, né? Pois é, o governo alega que a revisão poderia custar cerca de 480 bilhões de reais, enquanto representantes de aposentados discordam deste cálculo, hein? Agora, os processos parados, eles devem voltar a andar assim que a decisão for de fato publicada. Agora, a gente preparou uma arte para entender um pouco melhor essas mudanças, né? Vou pedir para colocar na tela essa arte, portanto. Olha só, então, como que vai ficar para o segurado com essa mudança agora, com essa nova definição, né? Essa revisão da vida toda, ela deixa, portanto, de existir. O cálculo das aposentadorias volta a seguir apenas a regra pós-1994. E todos os processos que estão tramitando, eles vão ser extintos. E, por último, ninguém vai ser obrigado, portanto, a devolver valores recebidos até abril de 2024. São algumas ali, a gente separou 4 regras aí, que muita gente tem curiosidade sobre esse assunto para trazer para vocês. Mas para a gente entender melhor todas essas mudanças, nós convidamos o Flávio Bernardes, o Flávio que é advogado e também professor da PUC e da UFMG. Flávio, boa noite para você. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no Tempo News de hoje. Eu já começo te perguntando, Flávio, na prática, o que essa decisão do STF significa para quem já pedia essa revisão da vida toda? Boa noite, André. Boa noite, Cília. Agradeço o convite, participar aqui do Tempo News. Realmente, com essa decisão, agora revertendo o posicionamento anterior, quem está com ação em curso no Poder Judiciário, o Poder Judiciário é obrigado a aplicar o novo entendimento que foi proferido numa ação direta de inconstitucionalidade. Isso na legislação significa que essa decisão ela é vinculante, ela é obrigatória para todo o Poder Judiciário. Então, todas as ações em curso devem ser julgadas improcedente. Para a gente entender, para a pessoa assim, que a gente fica com muita dúvida sobre qual que é a mudança real mesmo que acontece agora. Um exemplo na prática para a gente, professor. André, o que é importante? Quem já tinha feito a revisão, como foi colocado, considerou remunerações, contribuições anteriores ao Plano Real. Houve uma lei de transição em 1999 e o que se pleiteava era justamente que as contribuições anteriores ao Plano Real fossem consideradas, porque nessa transição houve um achatamento dessa quantia. Então esse era o pleito, essa é a briga de muito tempo. E a situação vai ser de procedência, então as atuais aposentadorias não vão ser aqui objeto de revisão, vão permanecer os valores que estão atualmente recebidos. A grande dúvida que ainda tem é em relação àqueles que já tiveram uma ação que foi definitivamente julgada, que já se encerrou, então não chegou sequer ao STF. Alguns já até receberam, como foi reconhecido aqui pelo STF, que não tem que devolver, mas quem já teve um recálculo tem muito sustentando que isso não vai mudar a posição, que já está recebendo um valor maior porque ganhou antes dessa decisão do STF. Eu tenho a minha dúvida se isso não vai ser aplicado pelo INSS de forma a retroagir, a retornar ao benefício reduzido que era a aposentadoria anterior. Essa vai ser hoje a grande polêmica dessa discussão em termos de efeito prático, porque o Supremo tem posição em outras áreas, não nesse tema, de que quando uma determinada lei é julgada inconstitucional, mesmo as decisões que já foram proferidas e eram favoráveis, elas deixam de ter efeito imediato. Então, alguns que já estão recebendo reajustado, o que recebeu não devolve. O meu questionamento vai ser o que acontecerá daqui em diante. Agora, Flávio, quais são os principais impactos na sua avaliação dessa mudança agora nos valores recebidos nas aposentadorias?
Bem, a maioria ainda não chegou a ter executado e recebido os benefícios decorrentes das ações judiciais. Quem não entrou estava recebendo e esperando esse julgamento para ver quais seriam os efeitos. Quem entrou com a ação e ainda não teve a revisão não vai ter qualquer tipo de benefício. Quem entrou com a ação e teve a revisão, então a sua aposentadoria foi majorada, aqui que vai estar a dúvida. Se a decisão já era definitiva, muitos estão sustentando que não vai ter mudança e vai continuar tendo benefício. E é o que eu estou aqui discordando. Então, um impacto prático para quem teve a sua aposentadoria já majorada e já está recebendo esse benefício é uma possível redução da aposentadoria. Não se devolve o que já recebeu, mas os efeitos do aumento decorrente dessa tese, que o Supremo muda a sua posição em tão curto espaço de tempo, esses efeitos o aposentado vai sentir o seu impacto. Bom, a gente vai até Brasília. A Luciane Landim, editora de política por lá, também tem uma pergunta para o professor Flávio Bernardes. Lu, com você. Eu acho que a gente está com problema no áudio da Lu, ou o microfone dela está fechado, né? Enquanto isso, eu tenho uma dúvida que até ajustar o áudio da Lu lá em Brasília. Flávio, o que ou quais são as principais mudanças que ocorreram em relação ao aquele julgamento que ocorreu lá em 2022 e agora em relação a essa posição consolidada de 2024, 2025? Essa é para mim hoje o grande problema que se tem nas discussões do Poder Judiciário, que chama estabilidade das decisões. A decisão em 2022 foi proferida num recurso extraordinário e foi no julgamento do plenário. Não se esperava essa mudança e, em regra, dentro de um funcionamento natural do Poder Judiciário, pode-se ter revisão de decisões, mas é muito difícil uma revisão em tão curto espaço de tempo. Então você tem uma mudança de alguns membros do STF que passam a integrar a Corte, mesmo o ministro Luiz Fux, não o Luiz Fux, mas o ministro Barroso, ele deixou o voto consignado antes de sair, a ministra Rosa Weber da mesma forma, mas há aqui uma surpresa que não deveria acontecer nesse tipo de julgamento, em algo que envolve o cidadão, o aposentado, que contribuiu tanto tempo, e eu brinco, para mim isso é uma violação ao direito fundamental do aposentado. Ele contribuiu, deveria estar recebendo um valor superior e se corta, mesmo tendo uma decisão anterior. Não há um motivo de fundamentação própria para falar, não se aconteceu nada novo para que o STF mudasse dessa maneira o seu posicionamento. Agora, Flávio, para o INSS, quais são os impactos econômicos dessa decisão, hein? Como foi colocado a previsão na LDO, esse valor questionável de 480 bilhões de reais, então, orçamentariamente, para o governo federal e para o INSS, para a autarquia, em termos do pagamento do benefício, isso é uma vantagem, e dentro do aperto orçamentário financeiro que o governo federal tem e que todos nós acompanhamos em relação ao aumento de tributos e ausência de corte de gastos para se buscar um equilíbrio na conta, nós estamos falando aí para os próximos anos numa ausência de desembolso de 480 bilhões de reais. Nessa parte eram valores anteriores que, se perdesse, teria que pagar, e valores futuros que aumentariam uma série de aposentadorias. Então nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista fiscal orçamentário, para o INSS, para a União, de uma vantagem significativa. Pois é, professor, agora a gente fica muito em dúvida também em relação, além dessas mudanças que aconteceram agora, né, da revisão da vida toda. Hoje em dia, a aposentadoria, o cálculo, tem muita gente que está com dúvida de como tem sido feito o cálculo da aposentadoria. As pessoas falam que tem que somar os pontos, a idade, mais um determinado número de pontos. Como é que a gente sabe se a gente vai conseguir aposentar e o que a pessoa tem que fazer para ela procurar direitinho? Porque hoje em dia tem muito material digitalizado, né? Tá bem mais fácil. Antigamente tinha que ir ao INSS, a pessoa tinha que marcar uma audiência. Hoje em dia, até pelo aplicativo, a pessoa já consegue saber, trazer muitas informações sobre a aposentadoria, né?
Sem dúvida nenhuma, o que se permaneceu com essa decisão agora é que os salários e contribuições que são aceitos dentro dessa apuração são aqueles a partir de julho de 94. Então, anteriormente, seria só a partir de 99, mas houve um posicionamento que já tinha sido acatado pelo INSS, aceitando todas as contribuições realizadas a partir de julho de 94 para o cálculo. E tem que se ver aí coeficientes. Leva-se em consideração idade, a variação dessas contribuições. Realmente hoje facilitou, todo o atendimento federal tem sido digitalizado. Tem a parte boa em relação não só a essa forma de atendimento e também ao material. O áudio sumiu aqui, eu não sei se sumiu para todos nós ou se apenas houve uma falha. Está melhor? Sim, eu acho que agora... Bom, a gente conversa então... Retomou? Agora retomou, professor. Agora a gente te ouve. Retomou, tá ótimo. Então, o que tem que levar em consideração nessas variáveis é que, em algumas situações, só o sistema de cálculo do INSS, não considerando particularidades, ele não é suficiente. É necessário verificar aí questões de idade, a variação das contribuições, então esse coeficiente que se determina de como que vai se dar a apuração, considerando idade e tempo de contribuição, né, que é o fator previdenciário social dessa apuração, e aí se sugere realmente, diante de circunstâncias, pessoas que têm às vezes mais de uma fonte de contribuição em mais de um local, ou um período em que ficou sem contribuir, que consulte um profissional só para validar aquilo que tem sido colocado pelo INSS. Agora, professor Flávio, essa decisão ela pode impactar na interpretação aí de outras regras de transição na legislação previdenciária? Isso eu falo que isso hoje é uma resposta difícil, porque no direito a gente tem algo que a gente chama de razão de decidir, que em tese deveria ser observado pelos tribunais e pelo Supremo Tribunal, nesses casos que a gente chama de precedentes, esses casos que são referenciais, como a situação aqui da Previdência, que balizam futuras decisões. Então, se tem o racional aqui de se admitir uma alteração da apuração no curso das contribuições, que seria o que a gente chama de não se ter um direito adquirido, que nos preocupa. Nos preocupa porque quando se programa uma aposentadoria, são décadas de recolhimento, com tempo de trabalho, com cálculo do fator de idade. O fator de idade é uma tendência de se mudar com o tempo e a expectativa de vida. Mas essa regra que eu chamo retroativa, que você não tem como imaginar que vai acontecer no futuro, é que não deveria ser admitida no âmbito do Poder Judiciário. Porque quando se tem a sua programação, isso devia ser considerado em regras de transição. Então há esse impacto possível que, se futuras regras de mudança previdenciária possam desconsiderar eventuais valores, formatos, que isso venha a ter uma validade, que é altamente questionável. Agora, professor, sempre que é divulgado um assunto dessa magnitude, que vai afetar de certa forma as pessoas, surgem golpes, né? Parece que esses golpes são construídos ali lado a lado com a divulgação da notícia, né? Quais os cuidados que os aposentados devem ter para evitar qualquer tipo de golpe neste momento relacionado a este assunto? Principalmente aqueles que têm ações judiciais. A Ordem dos Advogados tem divulgado constantemente tentativas de golpe. Então, pela inteligência artificial, hoje se identificam quem tem ação, qual é o advogado daquela ação, e se envia um WhatsApp para o aposentado que tem uma ação em curso, falando, você ganhou essa ação e você vai ter um benefício, mas para se ter tem que recolher um PIX nesse valor imediatamente na conta. Então esse é um golpe que está muito em curso. Então o que se sugere é quem tem ação em curso não faça nada sem consultar e falar com o seu advogado responsável. Não aceitem links, e-mails que tenham essa promessa em troca de algum tipo de vantagem financeira imediata na sua transferência. Então, esses chamados golpes digitais, que estão em diversas áreas, também têm acontecido no âmbito dessas ações, tentando retirar, falando, você vai ter um benefício futuro, me antecipa um valor hoje.
e isso é um impacto. Então, cuidado com futuras promessas de que vai conseguir esse valor dessa ação judicial, porque com a decisão do Supremo, a improcedência é obrigatória para os membros do Poder Judiciário. Então, muito cuidado agora com essa nova situação. Ô professor, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. A pessoa hoje que quer saber, quer ter informações sobre a aposentadoria, seja ela mais nova, mais velha, está perto de se aposentar ou está muito longe ainda. E muita gente, a gente sabe que a gente fala para pessoas que têm acesso à internet, têm acesso à informação, outras pessoas não. Ainda é aconselhável, para evitar golpes, procurar uma agência física ou por meio da internet? Está seguro mexer com isso? Se as informações forem mais diretas, então contribuições normais, numa mesma fonte de trabalho ao longo do tempo, e o detalhamento que a internet no aplicativo do INSS te permite o acesso, seria seguro. Mas quando eu tenho variáveis, eu comentei, eu sugiro consultar um especialista para verificar a apuração, o cálculo, esse fator da aposentadoria, considerando tempo de contribuição, variação do valor da contribuição com a idade. Ainda são regras difíceis, não são, apesar de todo o acesso à internet, é uma legislação, a legislação previdenciária é uma legislação complicada na sua aplicação, na sua interpretação. Então, por isso, a sugestão de realmente consultar um profissional especializado na área quando se sai dessa situação rotineira. Tá certo. Flávio Bernardes, advogado e professor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tempo News. Uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Excelente noite, boa noite a todos. Obrigado, André. Boa noite, Ciro. Obrigado.